separar por tipos. Podem ser agradáveis, suaves, calmos, pesados, repugnantes e desagradáveis. Muito bem. Já reconhecemos o tipo. Isso eu quero? Isso me interessa ou não me interessa? Quando você está num trabalho de desobsessão e você sente isso aqui, faz parte do trabalho. Você não espera num trabalho de desobsessão que venha um anjinho tocando harpa para falar contigo. Você espera que venha uma entidade muito atrasada, maléfica, e que você vai ter que doutrinar essa criatura, certo? Então, se você está num trabalho de desobsessão, mesmo você sentindo tudo isso aqui de pesado, de ruim, você vai dizer: venha, pode vir, porque hoje eu tenho que fazer a minha doação para esse trabalho. Porque se eu não fizer isto, nós não vamos ter uma oportunidade de cortar essa corrente pelo meio. Mas só se a gente tiver um trabalho de desobsessão. Porque se a gente tiver um trabalho normal, um trabalho comum, a gente vai dizer: não, essa entidade não quer, a porta está fechada para você. Eu não vou te dar a chance de você se comunicar. Porque o corpo é de vocês. Vocês mandam no corpo de vocês. Tá? Para lá, para frente. Então, se vocês não querem, vocês vão rechaçar tudo que for desagradável, tudo aquilo que vocês não quiserem. E isso, para a gente poder rechaçar um espírito, depende apenas da nossa vontade. Apenas da nossa vontade. Você dizer: eu não quero isto, e eu não vou permitir isto. Tá? Parece difícil, mas não é difícil. Para que a gente entenda um pouco essa questão do peso específico da entidade, nós vamos voltar a falar sobre o fluido cósmico universal. Como é que ele se apresenta para a gente? Ele se apresenta em dois estados distintos: a de eterização, que é o estado normal ou primitivo, e da materialização, que ele é consecutivo ao trabalho primitivo. Então, o ponto intermediário dele é a transformação do fluido em matéria tangível, onde não há uma transição brusca. E os fenômenos de cada estado, espirituais e materiais, que se reproduzem simultaneamente, eles vão se dar da seguinte maneira: o contato incessante entre a vida corporal e a vida espiritual, que leva naturalmente a um intercâmbio, uma interferência entre ambos os estados. E daí, quando há essa interferência, no estado da encarnação, porém, o homem só pode perceber os fenômenos psíquicos que o prendem à vida corpórea. Os de domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Por isso que a gente tem que concentrar, né? A gente tem que concentrar, porque se você não mudar o teu padrão vibratório, você não percebe o espírito. Já para o espírito desencarnado, os fenômenos espirituais têm uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Calma, deixa a gente pensar. Como é que é? Você começou lá no fluido, você passou de um assunto para outro. Não, eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando que o médium, nós vivemos imersos no mundo de fluidos, tá? Imaginemos a atmosfera do planeta, tá? Então, cheio de hidrogênio, oxigênio aqui. Desse hidrogênio, desse oxigênio, é formado, quer dizer, isso tudo é formado do fluido cósmico universal. Então, o homem, normalmente, você só consegue sentir madeira, água, calor, frio. Você não consegue sentir o fluido cósmico universal na essência, salvo que você esteja em momento de concentração. Se você se concentrar, você pode sim começar a perceber essas nuances. Já para os espíritos, quando eles vêm no trabalho mediúnico, para eles tudo que para nós é etéreo, para eles é material. Então eles podem usar, manipular esse fluido
para parecer do jeito que eles quiserem parecer diante dos nossos olhos. E daí facilidade de enganar a gente. Deu para entender agora? Mas falta que se não se troca assim. Não, foi bom. Não é eu só, mas é todo mundo, né? Tá. Então, quando a gente já conhece essa coisa, que tem um fluido que é etéreo, ele é natural, tanto para os espíritos encarnados quanto para os desencarnados, que é o fluido cósmico universal, mas que a percepção desses dois mundos são diferentes, então nós temos que começar a pensar sobre como analisar isso. Então, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam dos nossos instrumentos de análise e percepção, dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há que pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso e que deles só podemos fazer ideia mediante comparações imperfeitas. Daí nós partimos para a pureza absoluta, que é o primeiro passo. Então, o primeiro nível, nós temos que partir da pureza absoluta, que é o ponto de partida, né? Depois da pureza absoluta, nós entramos entre os dois extremos, que é a da materialidade absoluta, que dão-se, entre esses dois pontos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas uma das outras. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Então, aqui nessa atmosfera nossa, é pertinho da matéria. E é dessa atmosfera que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta absorvem os elementos necessários à manutenção da sua existência. Então, para que nós possamos existir, nós precisamos dessa energia do planeta Terra. Muito bem. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Ou seja, quanto mais partes puras nós tivermos, nós vamos melhorando a espécie. Pode falar. Carlos, mas essa sobrevivência é entre aspas, né? Porque, por exemplo, se o espírito ele for um espírito errante, por exemplo, um suicida e quiser destruir sua existência, ele não consegue, mesmo com várias... Não entendi a tua pergunta. Por exemplo, eu desencarnei. Sim. Como suicida, alguém que eu não gosto da minha existência. Certo. E sabendo disso, que eu, ou entre aspas, sabendo que eu preciso ficar na Terra para sobreviver, eu quero sair da Terra porque eu não quero sobreviver, eu quero acabar com a minha existência. Isso não existe. Eu não poderia acabar com a minha existência. Só quem acaba com a sua existência, com a sua própria vida, são as pessoas ignorantes da vida espiritual. Porque na hora que você sabe que você não morre, então você não vai se suicidar, você sabe que é besteira o suicídio. Então, partindo desse pressuposto já, o suicida, quando ele passa para o outro lado, ele não tem opção de escolha nenhuma. Ele perdeu toda a opção de escolha. Você entende? Então, a consciência do suicida vai julgá-lo. Veja só, isso é muito importante a gente ter essa noção bem clara. Não é que tem um juiz barbudo que vai chegar lá e vai dizer assim: Gabriel Teixeira, analisando os nossos autos aqui, você foi condenado a viver 300 anos agora no lume, né? Na lama do planeta. Você vai agora lá para o umbral. Não é isso. Isso não existe. Isso é fantasia. Mas eu não sei se ele não quis dizer o seguinte, não sei se é que depois como espírito, como eu não quero mais como espírito mesmo existir. É isso? Mas eu não quero mais, como espírito não. Mas veja bem. Não tem. Morrer de verdade, né? Porque quando ele chegou do outro lado, ele já não tem mais essa capacidade de discutir nada mais. Ele se condenou por determinados anos a ficar em uma situação de sofrimento. Então ele perdeu a capacidade de escolher. Você não pode mais escolher, tá? Agora, mesmo que você pudesse escolher, você dissesse assim: eu vou me suicidar dessa vida. Então um espírito pode se suicidar? Ele não precisa se suicidar. Ele pode dizer assim: eu já sou espírito, agora tenho uma elevação, então eu cansei de morar aqui, agora eu vou para Júpiter. Agora de Júpiter, agora eu vou para Saturno. Então você pode já ter alçar novos níveis.
E também pode acontecer o seguinte, tem uma passagem muito interessante num livro do Delane, que ele diz assim que o cara ele foi para uma outra vida em sonho e ele viu a mãe dele. E a mãe dele disse para ele que ela estava vindo de um outro mundo para vir falar com ele. Então eles eram 3 mundos, era o mundo dele, o mundo que ele se encontrou com a mãe e o mundo que a mãe ia voltar para o mundo dela. Então esse é um momento que é onde começa a ficar muito complicado o entendimento para nós entendermos muito para frente. É por isso que a gente vê bem de pouquinho assim, sabe? A gente vai caminhando e vê aqui um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Diga. Mas os espíritos nunca morrem, então. Os espíritos nunca morrem. Uma hora vai ter tudo lotado lá em cima. Daqui uns milhões de anos, né, deveremos estar todos lá bonitinhos. Não sei aonde. Existe, né? Eu acredito também que não, mas para confirmar a situação. Hein? Eu acredito também que não, mas para confirmar. Nunca existiu uma hipótese de Deus dizer, então esse espírito vai morrer, eu vou matar esse espírito. Não, não, porque na hora que você admitir isso como uma verdade, primeiro de tudo você está admitindo que Deus errou. Em criar? Ele fez uma criação que não deu certo. E na hora que ele fez uma criação que não deu certo, é sinal que ele é falível. E se ele for falível, ele não pode ser Deus. Entendeu? Então, quando a gente começa a se apegar nas principais definições do que é uma divindade, do que é Deus, daí você começa a entender uma série de outras coisas que são absurdas e que a própria religião foi fazendo questão de botar cores fortes em absurdos, um pior que o outro. Tá? Um pior que o outro. E só o estudo sério é que vai te dando uma clareza para você entender isso melhor na vida séria. Pouco, né? Porque é perplexo e grande. Diga, Eros. Dá para imaginar, então, que com isso tudo aí já explicado, e ainda o que temos para ouvir, nós dependeríamos, no mínimo, de 1 ano de explicações aí para chegar até algum ano. Com certeza, meu, é 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Você lembra que quando eu comecei o curso aqui, eu disse, olha, em 6 meses eu torno vocês médiums, mas tornar vocês espíritas é uma coisa para uma vida. É uma vida. Veja, eu tenho já 50 anos de doutrina espírita e cada dia eu vejo quão pouco eu sei. A cada dia eu vejo o quão pouco eu sei. Tá? De repente você pega um cara, que nem aquele menino que eu mandei para você hoje o e-mail, não sei se você já abriu lá do... Então você vai abrir que eu mandei lá, se é que eu mandei certo. Aquele teu endereço era com letras maiúsculas ou minúsculas? Tudo minúsculo. Tudo minúsculo, tá? Então eu mandei certo. Então, lá eu mandei uns vídeos do André Luizismo, né? Que são 11 vídeos que o cara tem no YouTube. É a Associação de Pesquisas Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. O cara é o presidente dessa Associação de Pesquisas Espíritas. E ele prova, botando o Kardec aqui e o André Luiz aqui, todos os erros que o André Luiz faz. Então quando você lê a obra do André Luiz e se agarra a essa obra do André Luiz como uma verdade absoluta, você está indo contra Kardec em todos os momentos. Em todos os momentos está indo contra. Mas você acha então que o Chico Xavier teve essa situação que você acabou de explanar, um espírito enganado? Falta de estudo. Ele não estudou nunca. Então ele foi facilmente enganado por espíritos que vieram aí para tornar o espiritismo uma religião. O espírito que faz isso, Carlos, erroneamente, erradamente, essas informações falsas, além do próprio médium estar transportando essa informação para nós, o espírito também tem a sua culpa nisso. Lógico, ele é o principal culpado. Mas o outro tem a participação, porque você deixou levar. Entendeu? Porque quando você conhece a doutrina, e você não, pera um pouco, isso aqui não vou passar. Porque isso aqui não está de acordo com a nossa doutrina. Não está de acordo.
Quando eu me tornei espírita, isso há 50 anos atrás, um livro que era proibido pela Federação Espírita Brasileira de ser lido era Os Exilados de Capela. Esse livro era apócrifo.